Então, gente, exemplo 2, determinar a equação da circunferência de centro menos 1 e 0 e que tangencia exteriormente a circunferência de equação x mais 3 ao quadrado mais y quadrado igual a 1. Bom, então nós temos duas circunferências que são tangentes externas, né? Ou seja, elas têm um ponto em comum, né? São tangentes externas, tá? Perfeito. O que nós temos que fazer? Primeiro é descobrir o centro e o raio dessa circunferência aqui, o que não é difícil de fazer, todo mundo já sabe. Achar o centro dessa circunferência é menos 3 para o x e 0 para o y, ok? Então, olha só, o raio dessa circunferência eu vou chamar de centro 1 e de raio 1, certo? Então, o raio dela é 1, porque é a raiz quadrada de 1. Então, para a gente ter uma ideia de onde estão essas circunferências, nós temos que fazer o seguinte, fazer um esboço do gráfico, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, vou fazer o eixo do y, vou fazer o eixo do x, e o que eu tenho aqui aproximadamente? Vamos ver. Menos 3 e 0, vamos botar aqui. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá aqui, ó. Menos 3 e 0. Esse aqui é o ponto, é o centro da circunferência 1. Ok? E eu sei que o raio dela é 1. Bom, então basicamente o que nós temos é uma circunferência mais ou menos aqui, tá? Tá ok? Tô fazendo a mão livre aqui, tá bom? Então eu tenho uma circunferência de raio 1, de 3, ela vem até aqui o menos 2. Ela vem até o menos 2, o menos 1 é aqui, e o 0 é aqui, tá? Que é a origem do sistema. Agora, perceba o seguinte, a outra circunferência, ela é tangente externa a essa circunferência em azul que eu fiz aqui. E o centro dela é em menos 1 e 0, ou seja, ela é aqui, ó. Esse aqui é o centro 2, tá? Esse aqui é o centro 2. Então, o que ocorre? Se essa circunferência, que tem o centro 2 em menos 1 e 0, ela é tangente externa à circunferência em azul, então é óbvio que o raio é 1 também. Ou seja, ela é basicamente uma circunferência que passa por aqui mais ou menos. Certo? Então, elas tangenciam aqui, neste ponto, que é o menos 2 e 0. Tá? Então, eu preciso determinar a equação dessa circunferência em verde. Para isso é simples, ó. Eu sei que o centro da circunferência verde é menos 1 e 0, e eu sei que o raio dela é 1. Então, basicamente, é substituindo a fórmula da equação reduzida da circunferência, x menos o x do centro, então x menos menos 1 vai dar x mais 1 ao quadrado, somado com y menos 0 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, logo eu terei aqui x mais 1 ao quadrado, mais y menos 0 dá y ao quadrado é y ao quadrado, e 1 ao quadrado é 1. Está pronto a equação da circunferência que tangencia exteriormente a circunferência de equação x mais 3 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, não tem mistério. Simples assim. Vamos ver o gráfico feito pelo software computacional. Nós temos aqui o centro menos 3 e 0. Nós temos o raio 1, perfeito? A outra circunferência tem centro menos 1 e 0. E ela é tangente exterior a outra circunferência azul. Portanto, né, o raio dela é 1. Então é só fazer a equação da circunferência dela, perfeito? Determine em cada caso a posição relativa de duas circunferências de raios R1 e R2, sabendo que D é a distância entre seus centros. Muito bem, então aqui nós não temos as equações das circunferências. Nós temos o raio 1, o raio 2 e a distância entre o centro 1 e o centro 2. A partir disso, é possível descobrir a posição relativa entre duas circunferências? Sim, nós vamos analisar todos aqueles casos que nós discutimos no início desse vídeo. Primeiramente, nós temos que pensar na soma e na subtração dos raios. Bom, se eu somar o raio 1 com o raio 2, dá 6. É maior do que a distância. Porém, se eu subtrair o raio 1 com o raio 2, dá 2, ou seja, é igual à distância. Então, elas não são secantes. Isso já deu para perceber. Agora, como a diferença entre o raio 1 e o raio 2 deu exatamente a distância, eu tenho que, se a distância for igual
a subtração do raio 1 menos o raio 2, elas vão ser tangentes internas. Ok? É só a gente lembrar dos casos. Aqui está, recaímos no terceiro caso, em que uma circunferência tangencia a outra internamente. Então, a distância é 2, né? O raio 1 é 4, o raio 2 é 2, então 2 igual a 2, satisfaz, verifica, ok. Muito bem, gente, bem tranquilo. Vamos para mais um exemplo. Então vamos lá. Na letra B nós temos que o raio da circunferência 1 é 4, o raio da circunferência 2 é 2 e a distância entre o centro 1 e o centro 2 é 5 centímetros. Primeiramente o que eu vou fazer sempre é analisar a soma e a subtração. Tá? Somando dá 6, é maior do que a distância. Subtraindo, 4 menos 2, 2, é menor do que a distância. Portanto, já percebi que é raio 1 menos raio 2 em módulo é menor do que a distância e a distância é menor do que a soma entre os raios. Ok? Ó, percebam. Raio 1 é 4, raio 2 é 2, é menor do que a distância, que é 5, é menor do que a soma, que é 4 mais 2. Ou seja, 2 é menor do que 5, que é menor do que 6. Satisfeita a desigualdade. Tá? Vocês já viram em outros casos que nós fizemos anteriormente, em que quando isso ocorre, elas são secantes, ou seja, elas têm 2 pontos em comum.